tiraremos algum tempo para refletir sobre a palavra de Deus, com um sermão intitulado Fé que supera as provações. Na dinastia Joseon, havia dois mercadores que viajavam juntos para vender os seus produtos. Estes dois mercadores tinham personalidades ligeiramente diferentes. Um era propenso a queixar-se, enquanto o outro era sempre otimista. Quando me refiro a alguém como otimista, não quero dizer que essa pessoa seja descontraída ou incapaz de fazer as coisas corretamente. Pelo contrário, refiro-me a alguém que não se queixa quando confrontado com uma situação. Uma vez que os dois comerciantes tinham personalidades diferentes, pareciam complementar-se bem. Um dia, no calor sufocante do verão, viram-se obrigados a subir uma colina muito alta. Se naquela altura houvesse carros, eles podiam simplesmente conduzir por cima da colina. Mas como não havia carros, tinham de subir a colina a pé. O comerciante que costumava reclamar disse: "Ai, já estou encharcado de suor por causa deste tempo quente. Temos mesmo de caminhar por esta colina íngreme." Ele queixou-se de ter ido à aldeia, do outro lado da colina. No entanto, a pessoa que estava sempre otimista não o via assim. "Amigo, de que estás a falar? Com este tempo quente de verão, que comerciante subiria esta colina para vender mercadorias naquela aldeia? Uma vez que os mercadores não iriam para lá, se lá formos, podemos certamente vender tudo o que hoje carregamos conosco. Este tempo não é realmente uma bênção para nós." Estas duas pessoas sempre tiveram uma grande diferença de perspectiva. Uma pessoa está sempre a pensar na dor e nas dificuldades que estão para vir, enquanto a outra considera sempre as recompensas e os benefícios que vêm depois de suportar as dificuldades. A razão pela qual vos menciono hoje sobre estes dois mercadores é que todos os nossos queridos membros da família de Sião também se deparam com provações e dificuldades no nosso caminho de fé. O próprio Jesus deu-nos as suas palavras sobre este assunto. Quem quiser ser discípulo de Jesus, o que é que deve carregar? Para aqueles que não seguem Jesus, pode parecer correto não carregar a cruz. Mas na sua vida encontrarão inevitavelmente uma cruz. Quando nos são dados vários tipos de cruzes, se dissermos: "Estou atormentado, luto e sofro por causa desta cruz", e acrescentarmos elementos de reclamação à situação, acabaremos por fracassar. No entanto, aqueles que pensam nas recompensas e bênçãos que vêm depois do sofrimento e do trabalho árduo, nunca dirão tais coisas. Sorrirão sempre, pensando: o que é que virá a seguir? O reino dos céus está à nossa espera. E Deus deu-nos a promessa de nos tornarmos o sacerdócio real no céu. Ele disse: "Vou para lá para vos preparar lugar." Imaginem Deus a preparar um lugar para os seus filhos no reino dos céus, enquanto aguarda o seu regresso. Neste mundo, onde somos viajantes e devemos partir passado pouco tempo, que diferença faz se vivemos num quarto individual ou numa grande mansão? De qualquer forma, estes são apenas lugares por onde passamos. Há crentes que vivem a vida de viajantes, enquanto outros vivem a vida de errantes. Para um viajante que vai sair de casa amanhã, não importa se a manta é fina, a decoração é luxuosa ou o papel de parede é liso. É porque eles partem amanhã. No entanto,
Os errantes são diferentes. Se alguém considera esta terra como sua casa e pensa nela como a sua morada eterna, tudo se torna uma fonte de queixa. A casa dessa pessoa é melhor do que a minha casa. A posição dessa pessoa é melhor do que a minha posição. Uma vez que fazem sempre comparações, não podem ter sucesso fisicamente, nem podem ter sucesso na sua fé. Por isso, devemos ter uma fé que seja otimista. Não vem o amanhecer e amanhã, depois da noite ter passado. Depois do inverno frio passar, a primavera quente não regressa. Ao vermos a forsythia, as flores de cerejeira e as flores de primavera a desabrocharem por todo o lado, nós pensamos, uau, ainda no outro dia nevou, e mesmo assim a primavera já chegou de novo. Irmãos e irmãs, nada nas nossas vidas dura para sempre. A nossa vida nesta terra é limitada. Não é eterna, nem prolongada. Aqueles que veem o seu tempo nesta terra como o de um viajante não podem queixar-se de nada. Não há necessidade de reclamar, só porque o papel de parede está gasto. Amanhã de manhã, depois de apenas uma noite de sono, ele tem de sair da casa. Não é o lugar onde ele viverá para sempre, não é? Aqueles que se queixam e resmungam pensam apenas nas dificuldades que têm pela frente. Será que tenho de lidar novamente com uma situação tão difícil? No entanto, o comerciante otimista não pensava assim. Se eu conseguir escalar esta colina, que todos acham difícil, então, certamente, as pessoas dessa aldeia comprarão todos os meus produtos. Irmãos e irmãs, se subirmos a colina com esta mentalidade, então definitivamente não é uma colina difícil. Hoje, tenhamos isto em mente. Durante o tempo da igreja primitiva, que tipo de fé tinham os apóstolos que lhes permitia superar os desafios nas suas vidas? Mesmo tendo o apóstolo Paulo recebido 5 vezes as 40 chicotadas menos uma, ele acreditou que lhe seria dada uma coroa da vida. Por isso, não devemos apenas ler sobre os exemplos vivos dos santos da igreja primitiva que correram a sua carreira com zelo, mas devemos compreender profundamente que eles realmente viveram este tipo de vida. Vocês e eu devemos certamente esforçar-nos por seguir os seus passos. Passemos ao livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Aqueles que vivem de acordo com a carne veem esta terra como a sua morada eterna. Eles não veem as suas vidas nesta terra da mesma perspectiva dos estrangeiros mencionados na Bíblia. Vejamos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Estamos agora a dedicar-nos ao ensino de como viver uma vida espiritual. No entanto, por vezes, quando aqueles que vivem uma vida espiritual agem de uma forma mundana, veem, observam e interpretam todas as circunstâncias circundantes, a partir dessa perspectiva, a destruição é inevitável. Vejamos novamente o versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para o quê? A morte. Aqueles que seguem esse caminho acabarão por ter apenas a morte. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é o que acontece se a mente for governada pela carne. Esta é uma ação que nos leva a tornarmos-nos inimigos de Deus. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Falta uma palavra antes de agradar. É nunca.
Tais pessoas nunca poderão agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer sejam os santos ou a equipa pastoral que trabalha na linha da frente, há definitivamente colinas, obstáculos e fatores que tornam as coisas difíceis para nós. Quando enfrentamos tais desafios, não devemos queixar-nos. Quando é que lá chegaremos? Em vez disso, devemos concentrar-nos no futuro brilhante que nos espera. Algumas pessoas percorrem o caminho com a alegria de antecipar os tesouros do céu que estão no final da viagem, enquanto outras só pensam no sofrimento presente, gemendo: "Oh meu Deus, isto é tão difícil, eu vou morrer." No final, o último grupo acabará por desistir, nunca chegará ao topo. É absolutamente impossível chegar ao topo com essa mentalidade. Imagine que um tesouro de grande valor está lá em cima. Quem não gostaria de subir aquela colina? Mesmo aqueles que mal conseguem andar, voarão até lá. Qual é exatamente o poder que nos permite voar? Não é a esperança para o reino dos céus que a Mãe Celestial nos deu. Embora devamos percorrer o caminho do Evangelho, mantendo os nossos olhos nessa glória, não estaremos nós a pensar: "Oh não, subir aquela colina com este tempo quente de hoje vai certamente fazer-me suar muito." Se pensarmos: além daquela colina, muitas pessoas estão ansiosamente à espera de serem batizadas, então esses passos não serão certamente difíceis. Vamos continuar a olhar juntos para o versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, em que devemos participar? O sofrimento é algo que qualquer pessoa que segue a vida de Cristo tem de experimentar. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem, de que não valem os nossos sofrimentos atuais, ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Deus quer que nós tenhamos este tipo de fé. Em vez de olharmos para as dificuldades que estão mesmo à nossa frente e pensarmos: será que tenho de resolver isto de novo? Como é que eu posso carregar este fardo tão pesado? Devemos pensar: ao assumir este pesado fardo e abrir caminho, posso levar muitos outros a seguir este caminho. Então, podemos verdadeiramente compreender que os nossos sofrimentos atuais não são dignos de comparação com a glória que será revelada em nós. Os santos da Igreja primitiva levaram a cabo o Evangelho com este tipo de fé e mentalidade. Paulo foi açoitado com 40 chicotadas menos uma, espancado com varas, alvejado com pedras e passou um dia e uma noite em mar aberto. Embora se encontrasse numa situação perigosa, nada o podia impedir de proclamar o Evangelho. Em que é que ele estava a pensar? Foi porque ele percorreu o caminho da fé, ansioso pela glória futura. Todos nós nos orgulhamos de ter fé, mas em situações que exigem, perguntamos-nos: como é que eu posso percorrer esse caminho novamente? Apesar de muitos tesouros nos esperarem no final. Nós devemos sempre pensar: entre estes dois tipos de pessoas,
Que características devemos ter para cumprir a missão do Evangelho que nos foi confiada? Portanto, aqueles que fracassam são indivíduos que apenas se concentram nas dificuldades imediatas, tornando-se facilmente desencorajados, mesmo perante a mais pequena das dificuldades em qualquer empreendimento. Enquanto aqueles que são bem-sucedidos são os que pensam sempre na glória que seguirá o seu trabalho e esforço árduos. Eu espero que todos os membros da nossa família de Sião não apareçam perante Deus como fracassados, mas sim que todos nos tornemos certamente aqueles que podem orgulhosamente apresentar-se diante de Deus como vencedores, seja no Evangelho ou em qualquer outra coisa. Vamos examinar brevemente sobre isto na história do apóstolo Paulo. Vejamos juntos 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei, no que diz respeito à minha fraqueza. Como podemos ver, na vida do apóstolo Paulo, houve alturas em que ele estava com frio, nu, e até mesmo rejeitado pelas pessoas, enquanto pregava o Evangelho todos os dias. Mas ele partilhava constantemente a palavra de vida de Deus com as pessoas. É porque o facto de receberem a palavra da vida significa que os seus pecados serão perdoados e, em vez do inferno, lhes será concedido o eterno reino dos céus. A felicidade de conceder o reino dos céus a cada indivíduo era considerada como um grande tesouro para Paulo. Na cozinha, as esposas da equipa pastoral preparam deliciosas refeições todos os sábados, sempre prontas para os membros. Eu sei que é preciso um enorme esforço. Quando o tempo está quente, ficar ao lado de um fogão é especialmente desafiante. No entanto, no final de todos estes esforços, os membros perdidos da nossa família celestial regressarão aos braços do Pai e da Mãe. Com a crença de que no dia em que o Evangelho for concluído na Terra, todos nós seremos transformados à semelhança espiritual de Deus e regressaremos ao nosso lar celestial. Tanto a equipa pastoral como as suas esposas estão a trabalhar diligentemente, cada um a subir os seus próprios montes e altas montanhas, continuando a sua subida. Por causa das bênçãos prometidas de Deus no final da subida, Paulo suportou ser açoitado com 40 chicotadas menos uma 5 vezes, e no meio do frio, da nudez e da fome, nunca deixou de pregar o Evangelho. O que é que Paulo disse no final? Agora terminei o que tinha de fazer. Eu cumpri o meu dever e o meu papel nesta terra. Agora me está reservada a coroa da justiça. Isto é o que Deus prometeu. Eu vi-o e tenho corrido diligentemente em direção a Ele desde então. Quão imenso e espantoso é o poder de Deus! Deus criou os céus e a terra com a sua palavra, as águas acima da expansão e as águas abaixo da expansão,
e tudo o que nelas existe. No entanto, há ainda muitas áreas e aspectos que a ciência não descobriu. É verdadeiramente profundo e misterioso. Deus, aquele que realizou estes milagres, chama os corações da humanidade a voltarem-se para Ele. É uma tarefa extremamente fácil, na perspectiva de Deus. No entanto, na nossa perspectiva, consideramos esta tarefa difícil e desafiante. Todos os membros da nossa família em Sião devem aguardar com expectativa o futuro glorioso concedido por Deus. Não pensemos, como posso vencer esta montanha, e concentrarmos-nos apenas na dor do momento. Devemos sempre concentrar-nos na glória e nas bênçãos que virão como resultado da sua superação, tal como Paulo, Pedro e todos os santos da Igreja primitiva. Em Hebreus capítulo 11, diz que eles tinham uma fé de que o mundo não era digno. A sua fé não se concentrava apenas nas dificuldades que tinham pela frente. Na sua vida cotidiana, eles sempre tiveram a esperança das bênçãos e da glória a serem recebidas depois de terem vencido, juntamente com a promessa de Deus, que é mais preciosa do que diamantes. Está escrito que Deus sempre se agradou com tais pessoas. Este é o caminho da fé, que agrada ao pai e à mãe. Mesmo agora, há muitos membros que estão a percorrer diligentemente este caminho. No entanto, todos nós devemos renascer para abraçar uma fé cheia de positividade. Passemos ao capítulo 11 de Hebreus. Vejamos o versículo 6. De fato, sem fé é. Como é que é sem fé? É absolutamente impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Se nos dissessem nesta época, construa uma arca para a sua salvação, o que faríamos? Começaríamos imediatamente a construí-la, dizendo Amém? Na nossa vida de fé, devemos dizer Amém e prosseguir, independentemente das dificuldades que surjam. No entanto, se a situação de Noé, que só experimentamos através dos escritos, nos fosse realmente ordenada, a diferença seria tremenda. Pode haver muitos membros que o consideram difícil. Pensamentos ansiosos como é que eu poderia fazer tudo isso? Podem surgir. Isso foi o que pensaram os 10 espiões. Como podemos capturar a fortaleza inexpugnável de Jericó, mesmo diante de nós, com as forças inexperientes de Israel? Com base no que eles observaram, sentiram que era totalmente impossível. Eles tinham se esquecido de todas as promessas de Deus. Deus prometeu-nos o reino dos céus. Não nos tornemos naqueles que se concentram apenas nas dificuldades que temos pela frente e evitam todo o resto. Por detrás dessa tarefa está uma promessa feita pelo nosso pai e pela nossa mãe. Eles estão aqui para nos ajudar em todas as coisas. Uma vez que Deus prometeu ajudar-nos até ao fim dos tempos, será que Deus nos evitaria ou fugiria? Mesmo apenas olhando para o que está escrito sobre Noé, em Hebreus capítulo 11, nós podemos ver que se ao povo do tempo de Noé tivesse sido dito, construam uma arca, dificilmente haveria alguém que tivesse obedecido facilmente. Uma vez que não havia ninguém com uma fé como a de Noé, será que Deus não fez este pedido especificamente a Noé? Vamos continuar com o capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés escolheu ser maltratado durante algum tempo, porque sabia que Deus lhe daria a terra de Canaã, que fluía com leite e mel. Como ele tinha fé que Deus certamente daria a terra ao seu povo,
Ele encontrou mais alegria e prazer em sofrer com eles do que em desfrutar dos prazeres pecaminosos da família real no Egito. Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque o que é que ele contemplava? Contemplava o galardão. Devemos agarrar-nos à esperança de que, uma vez que subamos essa colina, bênçãos infinitas se desdobrarão diante de nós e receberemos tesouros indescritíveis. Em última análise, devemos tornar-nos naqueles que podem levar a cabo adequadamente a missão do Evangelho com a fé para prever tais coisas. Não há Evangelho que possa salvar o mundo, exceto o nosso Evangelho. Portanto, quem é que deve fazer esta obra? É o trabalho que nós temos de fazer. Não há necessidade de lamentar o trabalho que temos de fazer e de temer, pensando, como é que podemos conseguir isto? Quando vocês receberam a verdade, poderia haver apenas uma ou duas pessoas a percorrer esse caminho. No entanto, pouco tempo depois, mais pessoas estão a percorrer esse caminho. Deus enviou-os. As tarefas que nos são confiadas hoje podem parecer uma colina ligeiramente mais íngreme quando comparadas com as de outros no mundo. No entanto, mesmo que subam a colina deles, é uma colina da qual nada ganham. Quanto à nossa colina, o que acontece quando a atravessamos? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nenhuma mente humana concebeu o mundo que Deus preparou para nós. Na verdade, o seu gozo será eterno e eterno. Este mundo não nos foi prometido e concedido. Durante a viagem de 40 anos no deserto, porque é que todos os 600 mil homens israelitas que murmuraram junto com os 10 espiões acabaram por perecer? Foi porque se esqueceram da promessa de Deus sobre Canaã. Lembremo-nos. A mãe diz sempre, não temos esperança no reino dos céus. Não está o reino dos céus à nossa espera. Sempre que ela nos dá estas palavras, elas ficam profundamente gravadas no meu coração. Quando pensamos no céu, as coisas desta terra não são nada. O tempo continua a passar. Quer comamos um pouco mais, ou comamos um pouco menos. Continuemos a examinar as palavras dadas em Hebreus capítulo 11. No capítulo 11, versículo 32, está escrito: E que mais direi? Certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. O que era o mundo? Não era digno. De onde veio a sua fé? Se eles tivessem apenas olhado para este mundo, este tipo de fé nunca teria sido encontrada neles. Eles tinham essa fé, porque viram o valioso tesouro do reino dos céus que Deus estava a preparar para além do monte. Embora o caminho de subida seja de facto íngreme, não é de todo difícil ou assustador. É porque a nossa esperança está aí. Independentemente do que encontrarmos, em vez de percorrermos o caminho da fé,
com queixas constantes, como o comerciante resmungão mencionado anteriormente. Eu espero que possamos subir a colina, como se não fosse nada, mantendo sempre os olhos postos na glória que Deus preparou para nós. Tudo o que vocês fazem é verdadeiramente abençoado. Estão a salvar o mundo e a transformar as trevas em luz. Aqueles que fazem um trabalho tão grande e significativo não precisam de reclamações. Haverá certamente colinas, pedras de tropeço e obstáculos que encontraremos no caminho. Em vez de nos tornarmos naqueles que resmungam constantemente sempre que nos deparamos com tais situações, agarremo-nos firmemente à promessa de que, depois de suportar todas estas coisas, o Pai e a Mãe nos permitirão reinar para sempre, no mundo glorioso, onde não há mais morte, luto ou dor. Esta é a promessa que nos foi feita. Portanto, façamos deste ano um ano maravilhoso, em que todas as Siões possam trazer as alegres notícias da conclusão do Evangelho à Mãe Celestial Nova Jerusalém. Somos filhos de Deus na época do Espírito Santo, ao recebermos a luz do Espírito Santo, que é 7 vezes mais forte do que a da sua primeira vinda. Mesmo aqueles que receberam apenas 1/7 dos dons e do poder do Espírito Santo tinham uma fé tão bela que o mundo não era digno dela. E se nos disserem, vocês receberam tantas bênçãos e graças, mas por que é que os vossos pensamentos são tão superficiais e tacanhos? Não deveríamos evitar ouvir isto. A dor é momentânea, mas sempre que pensamos no mundo por vir, ficamos muito felizes e extasiados. Eu espero que, com essa fé, nos tornemos filhos de Sião notáveis, que possam verdadeiramente dar alegria ao Pai Celestial e deixar a Mãe Celestial orgulhosa. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão. Obrigado.